Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar com vocês essa noite. Uma alegria rever alguns rostinhos que já me viram tão pequenininho. É muito bom ver o corpo de Cristo, né? É muito bom celebrar o corpo de Cristo, celebrar o amor de Cristo. E é bom seguir a Ele com liberdade, né? Quão benditos nós somos. Todo mundo aqui saiu da sua própria casa, tomou banho a hora que queria, comeu a hora que queria. Alguns almoçaram fora, outros não, mas a gente escolheu o que queria comer, conseguiu vir para cá sem grandes problemas, né? Às vezes enfrentando o trânsito, um barbeiro ou outro aí, mas todos nós chegamos salvos, todos nós chegamos inteiros aqui, podemos cantar e louvar ao Senhor em voz alta. Isso é motivo de muita alegria para nós. Muitas vezes a gente esquece ou a gente não tem ciência, mas existem pessoas que não têm essa liberdade, não têm todo esse conforto que nós temos aqui, né? Uma igreja tão linda, tão organizada. Nós estamos nos reunindo de portas abertas, mas não são todas as pessoas no mundo, ao redor do mundo, não são todos os irmãos nossos que têm essa liberdade, essa tranquilidade. Eu vim para falar um pouquinho para os irmãos, um pouquinho sobre o Portas Abertas, um pouquinho sobre a igreja perseguida. Vim também compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E o Senhor tem colocado muito no meu coração sobre uma igreja que ora, o cristão que ora, a necessidade que nós temos de orar. Seja você um cristão livre, seja você um cristão perseguido, né? Todos nós temos essa necessidade de orar, de colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu lembro que quando eu era criancinha, que eu ia à igreja na minha avó falava: o que é orar? E a gente gritava, criança, né? Falar com Deus. E o quão precioso é isso? Quão precioso é orar e falar com o nosso Pai. Um Deus que não é distante, um Deus que não é uma estátua, mas é um Deus que nos ouve, que nos enxerga, que nos vê e que está sempre presente nas nossas vidas. E é algo tão precioso que muitas vezes a gente esquece. Faz aquela oração do almoço, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ou então a oração antes de dormir: Senhor, se eu morrer durante o meu sono, me leva com o Senhor. Mas o Senhor tem nos chamado para algo mais profundo, algo mais íntimo. O Senhor tem nos chamado para lembrar que orar é falar com o nosso Pai. Um Pai disponível e que quer nos ouvir. Amém? Irmãos, em algum momento eu quero alertar vocês que eu talvez vá fazer alguma piada sem graça, mas é o meu jeito de lidar com o nervosismo. Eu peço a compreensão dos irmãos, orem por mim, inclusive. Ai, mas glória a Deus, era tudo certo. Irmãos, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o Portas Abertas. Né? Nós vamos falar de oração, mas eu preciso falar com vocês sobre algo que ocorre no mundo e que muitas vezes passa despercebido. Eu queria perguntar: quem aqui nesses últimos dias, os últimos meses na verdade, ouviu falar, viu nas redes sociais sobre o que está acontecendo com os cristãos na Nigéria? Quem ouviu, por favor, levanta a mão. Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu não quero que os irmãos levantem as mãos. Mas quem aqui, depois de ver essa notícia, depois de ver o massacre que está ocorrendo na Nigéria, e que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente, mas quem aqui parou um pouquinho para orar sobre esses cristãos? Não levanta a mão. Porque isso foi algo que me constrangeu. Eu estava um dia no meu Instagram, nós recebemos notícias de cristãos que estão lá. E na hora eu fiquei tão impactada, eu chorei tanto.
Eu tive tanta pena daqueles irmãos, mas logo depois eu fiquei entretida com outra coisa e eu não orei por aquilo. E aí, antes de dormir, o Senhor me fez lembrar daquela notícia, enquanto eu orava sobre as minhas mazelas, sobre as minhas dores, sobre os meus problemas, quando eu estava lá em cima no monte da autopiedade, o Senhor me fez lembrar da notícia que eu li na Nigéria. E ali eu olhei para dentro e falei, uau, como eu sou egoísta. Uau, eu sou egoísta. E aí eu pedi perdão, eu falei assim, Senhor, existem irmãos que são perseguidos e oram por mim porque eu sou livre. E eu vi uma notícia tão impactante, tão triste, tão difícil, e eu não consegui parar 5 minutos do meu dia para orar pelo outro. Me perdoa. Em 1955 começou o Portas Abertas. Portas Abertas começou de uma forma bem despretensiosa. Foi um irmão que ele passou a cortina de ferro, ele visitou uma igreja clandestina e ele verificou que naquela igreja existiam pessoas sedentas por Jesus, mas que não tinham uma Bíblia. Então ele volta para a Holanda e ele fala assim, eu tenho milhares de Bíblias aqui e existem irmãos meus que precisam de Bíblias lá. O que eu vou fazer? Ele preencheu o fusquinha dele azul, que é o símbolo do Portas Abertas, qual tem aqui. Ele preencheu esse fusquinha, com Bíblias, e ele foi levar para os irmãos que precisavam, que eram perseguidos lá atrás da cortina de ferro. Só que o que acontece? Todos os carros que eles transitavam, eles tinham que passar por inspeção. Pensa você, eu não quero que as Bíblias entrem no meu país. Eu estou fazendo uma inspeção. Será que o irmão André passaria? Não, não ia passar. Vendo por olhos. Faz uma oração que a gente chama de oração do contrabandista. Senhor, o Senhor quando esteve na terra, o Senhor deu visões aqui, sobre todo o nome é o nome do Senhor. Não existem portas fechadas para o Senhor Jesus. E aí quando chegou na vez dele, o Fusquinha não tem compartimento secreto, o Fusquinha não dá para você esconder nada. Eu já tive um Fusca, não tem como. E os homens abriram o carro, reviraram o carro inteiro e não viram as Bíblias. E assim começou o Portas Abertas, a missão do irmão André, que ele tinha o chamado de fortalecer aquela igreja que estava para morrer. Conosco, que chora por nós, não é bom? Quem é que não gosta, gente? Eu amo. Cheguei com um problema, fui lá para a minha amiga de oração, a gente já orou, já estou outra já. Glória a Deus. A minha visita aqui hoje é chamar os irmãos para ser essa pessoa. Para ser a pessoa que vai disponibilizar 5, 10, 15, 20 minutos por dia para orar por uma pessoa que você nunca vai ver. Mas que o teu pai, que está no céu, que um dia te salvou, é pai dele também. E pode ser que aqui você não veja. Mas eu creio que quando eu chegar no céu, eu vou chegar, olha, eu sou o nigeriano que você orou por mim. Olha, eu sou o norte-coreano que você orou por mim. Eu creio nisso. O Senhor vai falar, esses aqui você semeou em oração. Esse aqui você não sabe, mas com a tua oração, com o teu jejum, esse aqui foi salvo, esse aqui foi fortalecido. O meu chamado hoje para vocês é que vocês vejam Portas Abertas não só como mais uma visita de missão, mas como um chamado para o Cristo, como pessoas que também precisam da nossa oração e como irmãos que precisam de sabedoria, de graça e discernimento para fazer com que o Evangelho continue a expandir pela face da terra. Se você pegar a estatística, a gente tem aí nos slides, no ano passado foi feita uma contagem de cristãos perseguidos no mundo e pasmem vocês, a quantidade de cristãos ao redor do mundo é de 380 milhões. Por que isso é uma boa notícia, Letícia? Porque ano retrasado,
o valor era de 365 milhões. Nós tivemos, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, a igreja do Senhor Jesus cresceu em 15 milhões de um ano para o outro. Se isso não é motivo de você se alegrar, meu irmão, a pizza pós-culto não é. A igreja segue crescendo. E essa igreja que cresce precisa das nossas orações. Aí no slide que tem para vocês têm um mapa que tem as cores vermelhas e laranjas, certo? Todo mundo está conseguindo ver? Os países em vermelho são os países que têm a perseguição severa, tá? E os países de laranja é onde tem uma perseguição moderada. Lê, qual é a diferença da perseguição severa da moderada? Na moderada, majoritariamente, são os países que tiram direito do cristão. Ele tem retaliações de ser preso, mas majoritariamente ele perde o direito que ele tem como cidadão. Então, se, por exemplo, você vai no Egito, você é cristão, você nasce com o seu RG dizendo que você é cristão. Perfeito. Você vai num pronto-socorro, você é o último a ser atendido. Ah, mas no meu caso é emergente. Ok, você é cristão. Espera. Ah, mas eu preciso do governo para alguma coisa. Você é cristão? É o último da fila. É isso que acontece em países com perseguição moderada. Nos países com perseguição severa, são aqueles que as pessoas perdem a casa, onde eles são mortos, onde eles são presos. Na Coreia do Norte, por exemplo, uma pessoa pode ser presa por 3 gerações. Então, eu sou pega com a Bíblia na minha casa, o meu filho permanece preso, o meu neto permanece preso e só o meu bisneto vai ver mundo afora. E mesmo assim, quando ele sair, ele vai ser tido por toda a comunidade como filho do traidor. Então, mesmo solto, o meu descendente, por amar a Jesus, ele ainda vai sofrer retaliações. Porque, afinal de contas, eu escolhi amar Jesus. Vocês conseguem perceber como a perseguição ela vai muito além da chicotada? Ela vai muito além da morte, ela vai muito além da execução. Ela é física, ela é emocional, ela é mental, ela desmancha a honra do outro, ela retira o outro da sociedade. E aí você vê tudo isso e você fala assim, gente, esse cristão, o que acontece com ele? Que vida difícil, que vida triste, que vida penosa. E aí você recebe os testemunhos de campo. Esse mesmo cristão que é perseguido, que tem a sua vila toda desmanchada, é o mesmo cristão que manda um vídeo para a equipe louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Louvando ao Senhor quando recebe alimento, agradecendo ao Senhor porque conseguiu achar mais um membro da família. É um cristão que ora por nós, pela Igreja Livre. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Amém. Glória a Deus. Então, na realidade do mundo, contando quem é perseguido e quem não é perseguido, nós temos uma estatística de que 1 a cada 7 cristãos é perseguido. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A irmã de verde seria perseguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O irmão seria perseguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana seria perseguida. Glória a Deus, Ana Aquino já vai treinando. Então, quando eu falo sobre isso, sobre 6 pessoas não perseguidas para um cristão perseguido, o que a gente pode entender que é o nosso dever como Igreja Livre? A cada 6 pessoas que não é perseguido, você tem o dever de orar por um que é. Então vamos dizer que aqui as 6 irmãs e o irmão têm o dever de orar pela irmã que é perseguida. Os 6 irmãos aqui têm o dever de orar pela irmã que é perseguida.
Vê como é que a nossa vida é fácil. São 6 irmãos para orar por apenas um cristão perseguido. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra em Hebreus 13. Nós vamos ler o de 1 a 3. Amém? Hebreus 13, de 1 a 3, diz assim: Sejam constantes no amor fraternal. Não sejam negligentes com a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram a anjos. Lembrem-se também dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles. Lembre-se dos que sofrem maus tratos, como se vocês estivessem sendo maltratados. Queridos, esse texto, para mim, ele tem um dos maiores segredos que todo cristão deveria carregar. A primeira coisa que o cristão ele precisa ter na vida dele, independente de ser livre ou perseguido, é o amor fraternal. Nada nós podemos fazer se nós não tivermos amor. Nenhuma missão dentro da nossa casa, nenhuma missão urbana, nenhuma missão fora da nossa nação, nada nós podemos fazer se nós não tivermos o amor. Por quê? Porque quando nós não temos o amor, é normal do ser humano ser egoísta. O amor que faz você olhar para o outro é o amor vindo de Deus, o amor perfeito de Deus que nos faz sair da nossa bolinha, que nos faz sair do nosso achismo, da nossa casinha e olhar para o outro e ver o outro. E eu vejo que esse texto de Hebreus, ele vem como ensinamento e ele já começa pelo mais importante. Sejam constantes no amor. Por que eu tenho que ser constante no amor? Porque sem o amor, eu não consigo praticar a hospitalidade, eu não consigo praticar o discipulado, eu não consigo praticar missões, porque o amor é a chave. Quando nós temos o amor, o perfeito amor de Cristo, a gente consegue ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nós temos o amor, nós praticamos a hospitalidade e nós conseguimos olhar para o outro e ver aquilo que a pessoa está passando. A gente consegue olhar com empatia. O que eu queria chamar a atenção para vocês é que o Senhor, Ele nos chama a olhar para os presos, a olhar para quem é maltratado e sentir como você fosse também. Qual outra parte da Bíblia que o Senhor fala que a gente tem que fazer com o outro como se fosse com a gente? Alguém lembra? Ficou boa a minha pergunta? Vocês estão tímidos? Eu avisei que eu fazia... Eu avisei. Qual outra parte o Senhor fala para assim, ó, faça isso como a ti mesmo? Qual outra parte que Ele fala isso? Amai o próximo. Ele nos manda, ama o teu próximo, assim como você se ama, certo? E aqui Ele manda fazer novamente a mesma coisa. Se importe com o próximo, como se você estivesse com ele. Se importe com os presos, com o maltratado, como se você estivesse com ele. O texto aqui, ele não nos diz, olha, tenha pena, olha, sinta dó, chore por ele, faça uma campanha por ele. Não. O Senhor nos leva a refletir. Se eu estivesse presa hoje, por amor a Jesus, o que eu gostaria que a igreja fizesse? Se eu estivesse sendo maltratada por amor a Jesus, o que eu gostaria que os meus irmãos na fé estivessem fazendo? O que eu queria?
eu gostaria, o mínimo que eu gostaria, que os meus irmãos se lembrassem de mim nas orações deles. Que os meus irmãos se reunissem, levantassem um clamor pela minha vida. Não era isso que a gente ia querer? Quando a gente tem um problema das nossas mazelas na vida, qual é o nosso maior desejo? A gente só quer alguém para orar com a gente. A gente só quer alguém para dividir a carga. E é esse sentimento que eu venho trazer para vocês. Que em nome de Jesus, que vocês se lembrem dos presos. E ao se lembrar dos presos, e ao se lembrar de quem está sofrendo na Nigéria, que não seja algo pesado, mas que vocês pensem assim: o que eu gostaria que a igreja estivesse fazendo se eu estivesse passando por isso? Eu gostaria que a igreja orasse, então eu vou tirar 5 minutos de oração por eles. Eu gostaria que outras pessoas soubessem o que eu estou passando, para que mais pessoas orassem por mim. Então eu vou ser essa pessoa, que vou falar sobre a igreja perseguida, que vou abraçar a causa, que vou orar pela igreja perseguida. Hoje, quando todos vocês entraram, vocês receberam esse folheto. E ele explica com mais detalhes o que o Portas Abertas faz, como o Portas Abertas age. E aqui vocês podem ver que tem um formulário, certo? Esse formulário aqui, vocês preenchendo, vocês recebem na casa de vocês uma revista que vem com um testemunho de uma determinada nação naquele mês. E na última página da revista tem um calendário de oração. Então, Lê, eu não sei, eu queria orar pela igreja perseguida, mas eu não gosto de orar de forma genérica. Por que eu oro? Você pode pegar a sua revistinha, lá na última página vai ter lá, dia a dia, motivo de oração. Lê, a revista não chegou na minha casa, mas eu tenho celular, eu mexo na internet. Portas Abertas também disponibiliza no site deles diariamente um folhetinho que explica por qual país orar, qual o motivo de oração, dá um testemunho também dos nossos irmãos. Então é isso que a igreja espera. É isso que a igreja perseguida espera de nós, é isso que o Senhor Jesus espera de nós. E é isso que nós esperaríamos se nós estivéssemos presos, certo? É isso que nós gostaríamos. É muito importante que a gente lembre que apesar de estarmos livres, apesar da gente ter essa possibilidade de ir e vir, nós somos um corpo só. A igreja do Senhor não tem uma denominação, a igreja do Senhor não tem uma placa, a igreja do Senhor não tem um dia na semana, a igreja é do Senhor, é o corpo de Cristo. Ela não tem fronteiras, ela não tem portas fechadas, nós somos um. E lá em 1 Coríntios 12, do 21 ao 26, diz que não existe uma parte do corpo melhor que a outra. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando você bate o seu dedinho na ponta do móvel, é essa sensação, não é? De pelo amor de Deus, o corpo inteiro sente. É um negocinho pequenininho no teu pé, no cantinho lá, quase fora do corpo, mas quando você bate, o corpo inteiro sente. Você para e fala: ah, Jesus, 3 segundinhos para a alma voltar para o corpo. O corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando uma igreja pequena, lá no meio do Egito, está sofrendo, o corpo inteiro padece, porque essa igreja faz parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, o corpo inteiro tem que se importar. O corpo inteiro tem que orar por isso. Quando uma irmã na Nigéria perde o seu marido e os seus filhos veem o pai ser morto, o corpo inteiro tem que padecer. Quando uma família na Coreia do Norte é levada, presa, o corpo inteiro de Cristo tem que padecer. Quando uma mulher é presa com seu filho num container no Afeganistão, é um dos livros que nós temos ali. Quando essa mulher ela é presa num container no Afeganistão por ser cristão, o corpo inteiro de Cristo tem que se importar e tem que padecer, porque são nossos irmãos. O corpo inteiro sofre. E aí você pode estar olhando para mim e falando assim: Lê, são notícias pesadas.
São notícias tristes. Às vezes, alguns de vocês pararam até de ver notícia no Instagram, porque são coisas pesadas. É um fardo muito pesado. Eu começo a chorar, eu perco a vontade de orar. O que eu posso fazer? Eu não posso ir até lá. Eu muitas vezes não consigo ofertar. Talvez algum de vocês tenham a mesma coisa que eu, né? Me põe lá que eu resolvo esse negócio. Pego 3 perseguidores na porrada e a gente resolve. Mas eu não posso ir, às vezes a gente não pode, não tem condição, não é o nosso chamado, o Senhor não chamou para aquilo. O que eu posso fazer? Ora, é barato, dá para você fazer em qualquer momento da sua vida, pode fazer lavando a louça, indo para o trabalho, voltando do trabalho, antes de dormir. Mas ore. Ore como se você estivesse preso. Ore como se a sua liberdade dependesse dessa oração. Ore pelos nossos irmãos. Não esqueça de orar. E aí você pode estar olhando para mim e falar assim: ah, Letícia, eu vou orar, mas o que me garante que a minha oração vai fazer algum efeito? Primeiro, vamos orar pelo esse teu pensamento, né? Mas eu gostaria, todos aqui acreditam que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, correto? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá comigo? Em Atos 12, nós vamos ler do 1 ao 11. Atos 12. Amém? Atos 12, 1 diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-a passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu para prender também a Pedro. Eram o dia dos pães ázimos, e tendo preso Pedro, quebra-língua, lançou-o na cadeia, e entregou a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Pedro, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Repete essa parte comigo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Guarda bem essa frase, oração incessante. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com as suas cadeias. E os sentinelas estavam na porta, guardando o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo do Senhor: pega as tuas calças, a tua sandália. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e venha comigo. Versículo 9. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo se era real o que estava fazendo por meio do anjo. Para ele parecia-lhe apenas uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes
e de toda a expectativa do povo judaico. Essa passagem é maravilhosa. Maravilhosa! Gente, a igreja não teve influência política, a igreja não fez montim, a igreja não levantou vaquinha, a igreja não fez bagunça na frente da prisão. O que a igreja de Cristo fez? Oração incessante. Muitas vezes a gente esquece que o nosso Deus, o Deus a quem a gente serve, o Deus para quem a gente ora, é o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo, esse mundo enorme que nós conhecemos, é como estrado dos seus pés. Olha a grandeza de Deus. A igreja podia ter procurado alguém para intervir. A igreja podia ter levantado um dinheiro para libertar Pedro. A igreja podia? Podia. Ia dar jeito? Não, porque Herodes queria ficar bem com os judeus e os judeus queriam Pedro preso. Então não tem como agradar os dois. E então o que a igreja fez? Eu não posso ir, eu não posso ofertar. O que eu posso fazer? Eu posso orar. Porque o meu Senhor é dono de tudo e de todas as coisas. É o Senhor que quebra cadeia, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que abre os portões da cidade. E Pedro passou em segurança, guiado por um anjo. É esse Senhor, é esse Deus que eu convido os irmãos hoje. Vamos orar. É para esse Deus, cara. Pedro estava preso, encarcerado, talvez pensando: Senhor, o que aconteceu? Por que eu cheguei aqui? Enquanto isso, a igreja continuou orando incessantemente. Enquanto a igreja orava, enquanto a igreja ora, porque Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Enquanto a igreja ora, o Senhor manda o anjo para levar cura, o Senhor manda o anjo para levar provisão, o Senhor manda um anjo para levar libertação. E irmãos, não ia falar isso, mas eu venho dizer, essa palavra serve também para os nossos que estão presos, para os nossos, às vezes ao nosso redor, que estão presos emocionalmente, espiritualmente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Igreja, vamos começar a levantar nossa voz em oração. Não é dinheiro. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor não precisa do nosso esforço. O Senhor pode fazer tudo, mas Ele conta com as nossas bocas, Ele conta com o nosso coração, Ele conta com a nossa vida para abrir a nossa boca em oração e orar não só pelos nossos, mas pelos outros também. Orar para que o Senhor venha libertar. Orar para que o Senhor venha com cura. Orar para que o Senhor cure o luto, para que o Senhor conforte as mulheres que estão em luto. Então você pode estar olhando para mim essa noite falando: Lê, eu entendi que eu preciso orar. O Senhor já me deu uma lista aqui de oração, de coisas que eu preciso sair da minha casinha. Se você não sabe por quem orar, eu te convido a fazer uma oração muito arriscada. Pede para que o Senhor te mostre em sonho os rostos que precisam de oração. Peça para que Deus te mostre em sonho os países que precisam de oração. É uma oração corajosa, porque eu fiz. E eu acordei de madrugada, com nações na minha mente, com situações na minha mente, com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu falava assim: Senhor, eu não sei quem é. Senhor, eu não sei onde, eu não sei como, mas o Senhor sabe. Eu preciso que o Senhor vá até lá. O Senhor cubra a vida da minha irmã. O Senhor seja com ela. Se ela precisa de provisão, que o Senhor seja o Senhor da provisão. Se ela precisa de cura, que o Senhor venha a cura. Eu tenho certeza que os irmãos vão aprender países no mapa que os senhores nunca viram na vida. Myanmar, nunca tinha escutado. Sudão, nunca tinha escutado. O Senhor nos leva a conhecer países que na escola a gente não aprendeu.
mas o Senhor nos faz ter um amor pelaquela nação. Somália, quanto os nossos irmãos precisam de oração. É um país que vive em guerra. E muitas vezes a gente nunca ouviu falar. Mas existe uma igreja plantada lá. Existe um irmão seu, um irmão meu. Existe um dedinho do pé que está sofrendo e o corpo todo sente. E nós precisamos orar. Amém, irmãos? E aí você pode falar para mim assim, Lê, ok, já entendi, eu preciso orar. Existe um irmão que ele é perseguido, um corpo, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, eu preciso orar por esse irmão. Pelo que eu preciso orar? Porque é a pergunta que vem depois. Pelo quê? Como é que eu oro? Porque eu sei orar por mim. Eu sei orar pelo aquele que eu vejo. Eu sei orar por aquele que é da minha igreja. Mas e aquele que eu nunca vi? E aquele que eu só sei a situação dele pelo livretinho, pela revistinha do Portas Abertas? Como é que eu oro? Eu peço para que os irmãos abram comigo em Efésios 6. Nós vamos ler o 18, o 19 e o 20. É rapidinho. Amém? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para que com intrepidez eu faça todo o mistério do Evangelho conhecido, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A primeira coisa que nós devemos orar pelos nossos irmãos é por perseverança e ousadia. Irmãos, de um ano para o outro, nós tivemos o crescimento de 15 milhões de cristãos ao redor do mundo. Por quê? Porque os nossos irmãos que são perseguidos, eles não agarraram o evangelho para si e mantiveram o evangelho dentro de si. Eles, assim como Paulo fala nessa passagem, eles entenderam que toda vez que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno, como diz lá em 1 Pedro 2,9, um embaixador de Cristo. Então, como embaixador de Cristo, eu não posso simplesmente viver a minha vida como se o mundo não existisse. Eu preciso levar o reino onde eu for. E aí, onde eu for, é uma cadeia. Onde eu for, é um campo de concentração. Onde eu for, é numa cratera. Onde eu for, é num lugar onde existem milhares de pessoas que foram deslocadas das suas vilas. Os nossos irmãos, eles precisam receber oração para que eles sejam perseverantes e que eles sigam sendo embaixadores de Cristo onde eles forem. Assim como Paulo pede para que ele continue sendo usado e ousado para falar de Cristo, nós precisamos orar para que os nossos irmãos tenham essa mentalidade também, para que outras pessoas conheçam o amor de Jesus Cristo. Amém? Segundo motivo pelos quais nós podemos e devemos orar, irmãos, pelos pastores e pelas famílias dos pastores. E aqui, quando a gente fala de orar pelo pastor, não é só porque eu tenho que orar porque ele é pastor. É porque ele é pastor. Porque é ele que vai pastorear, é ele que vai discipular, é ele que vai dirigir aqueles novos cristãos. E muitas vezes, a pessoa que tem maior retaliação para criar medo, para criar desespero em uma comunidade cristã, é o pastor. É o líder, é o filho do pastor, é a mulher do pastor, porque eles querem gerar medo. Porque com medo, a comunidade cristã para de vir. A comunidade cristã para de frequentar os cultos, para de querer ver aquela pessoa. Por quê? Porque eu sei que aquele pastor, se eu andar perto dele, eu vou ser perseguido. Então as pessoas começam a se afastar.
E muito dos relatos que a gente tem de campo é que os pastores se sentem deixados de lado. Uma vez que ocorre toda a invasão, uma vez que os perseguidores chegam, os pastores são ignorados, os pastores são deixados, desolados, muitas vezes sem família. Então, orem para que os pastores sejam fortificados, orem para que os pastores continuem pastoreando vidas, orem para que os pastores continuem sendo homens de Deus naquela vila, naquele local. Amém? O próximo motivo de oração é um motivo de oração que para mim, ele é um pouquinho complicado. Mas Mateus 5,44 me diz que eu preciso amar os meus inimigos. Outra oração ousada: orem pelos perseguidores. Paulo, uma vez foi Saulo, e o Senhor encontrou a vida dele. O Senhor mudou a vida dele. E se hoje nós estamos aqui, é porque uma vez, algum momento, Paulo olhou e falou assim: eu vou sair dos judeus, vou pregar para os outros povos. E o evangelho chegou até nós. E quão é bom escutar testemunho de perseguidores. Eu perseguia os cristãos, eu maltratava os cristãos, mas em algum momento o amor daquele cristão me constrangeu. E eu fui perguntar: que Deus é esse? Que eu tenho feito tanta coisa para ti, e mesmo assim você consegue me olhar com olhos de amor. E aí aquele perseguidor que queria matar, que estava movido ao ódio, ao radicalismo, ele começa a baixar a guarda e ele começa a ver: tem um Deus que me ama. Mesmo depois de toda a dor, mesmo depois de todo o sofrimento que eu causei, tem um Deus que me ama. E aí às vezes a gente fica pensando, olhando para o nosso passado, né? Eu não era uma perseguidora, mas também não era boa gente. E o Senhor me amou. O Senhor ama eles também. É difícil. É uma oração difícil de descer. Mas o Senhor os ama também. E o Senhor quer ter um encontro com eles. Então que a gente possa orar por eles também. Que a gente possa colocar a vida deles diante de oração. E eu queria fechar esse momento trazendo para vocês uma realidade. Nós recebemos alguns cristãos que são perseguidos de vários lugares do mundo. Ano passado eu tive a grata oportunidade de ir a um evento que uma norte-coreana estava trazendo a palavra, estava trazendo testemunho. E uma coisa que ela disse que me chocou muito foi que os cristãos perseguidos, eles oram por nós. Para que a igreja livre não se perca em meio à liberdade. Para que a gente não se perca em meio à boa vida. A boa vida já sou eu que estou colocando. Eu sei que nós temos problemas, mas ninguém aqui enfrenta uma violência extrema por amor a Cristo. Então eu tenho um chamado para vocês essa noite. Que vocês tirem um tempinho do dia de vocês para orar pela igreja perseguida. Que vocês tirem um momento de vocês para procurar sobre a igreja perseguida, para se engajar com a causa da igreja perseguida. Todo o terceiro sábado do mês nós nos encontramos no emissário submarino. Todas as igrejas, nós nos encontramos para orar pelos nossos irmãos. Ali é um momento de louvor, há um devocional, tem os testemunhos do mês, e ali nós nos reunimos para orar por aqueles que a gente não vê, que o nome é fictício por segurança da pessoa, mas nós nos reunimos ali como irmãos, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, para orar pelo outro. Então essa noite eu venho trazer para vocês essa missão, chamar vocês para esse compromisso de orar pela igreja perseguida. Eu não quero que os irmãos se sintam tristes porque eu sou livre, tem alguém preso, não é essa a minha intenção. Eu não quero ser emocional, aqui eu quero ser racional.
A minha intenção aqui é que os irmãos saiam daqui sabendo que existe uma igreja que sofre, mas uma igreja que é vitoriosa no nome do Senhor Jesus. Uma igreja que sofre, mas uma igreja que precisa da nossa oração. E com um desafio mais profundo. Vamos começar a sair da nossa caixinha em oração. Vamos começar a gastar tempo de oração. Lembra que eu falei lá no começo, quando eu era pequena, minha avó falava, o que é orar? É falar com Deus. É falar com o nosso Pai, com o nosso Deus, o Senhor de tudo e de todas as coisas. Que a nossa oração, a partir de hoje, ela deixe de ser só uma vã repetição. E a gente passe a ter o entendimento de que quando eu estou orando, é como se Deus olhasse lá do céu, do alto e sublime trono dele. E ele baixasse e falasse assim, para todo mundo que a minha filha vai orar. É isso que acontece quando tu abre a tua boca em oração. E eu quero convidar os irmãos, a próxima oração que os irmãos forem fazer, que não sejam faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Que seja uma oração sabendo que o Senhor, dono de tudo e todas as coisas, está te ouvindo. E que Ele está esperando ouvir você falar. E que em nome de Jesus, que os seus pedidos se estendam à igreja perseguida. Que os seus pedidos se estejam a causa daqueles que a gente nunca vai ver, mas que eu creio que no céu Deus vai fazer lá a reunião, a reunião dos que foram perseguidos e dos que oraram pelos perseguidos. Amém, irmãos? Eu não posso terminar esse momento, eu peço licença ao pastor. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e vamos orar nesse momento por essa igreja. Pela igreja que sofre. Eu vou orar aqui, mas eu convido os irmãos a orar aí no lugar de vocês também, não só em concordância comigo, mas orando cada um no seu lugar. Né? Eu creio que o Senhor vai dar países, eu creio que o Senhor vai dar situações. Às vezes o Senhor vai trazer para você para orar por viúvas, para orar por órfãos. Mas que em nome de Jesus, que o teu coração esteja aberto para orar realmente por essas pessoas. Amém, irmãos? Oremos. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela liberdade que nós temos na nossa nação. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá, Senhor, de falar, Senhor, em alto pulmão, Senhor, com o pulmão cheio, que nós amamos o Senhor, que nós agradecemos o Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é lindo, que o Senhor é adorado. Senhor, nós agradecemos, Jesus, agradecemos pela tua presença. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua casa. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por sermos egoístas, nos perdoa por termos negligenciado o falar com o nosso Pai. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e sequer falamos contigo, Senhor. Nós pedimos perdão. Espírito Santo, perdoa, porque muitas vezes o Senhor nos traz à memória situações para orarmos e nós estamos tão presos no nosso dia a dia que nós esquecemos, nós pedimos perdão. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti essa noite, Pai, como intercessores, Senhor, dos nossos irmãos que sofrem, Pai. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que sofrem retaliações físicas, emocionais, Senhor, sociais, Pai, porque eles amam ao Senhor e não negarão ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, nós como a igreja, Senhor, que ora incessantemente, Pai, assim como Pedro foi liberto da prisão, porque o Senhor mandou um anjo para libertá-lo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor mande os Teus anjos, Senhor, com cura, com provisão, com liberdade para os nossos irmãos. Ah, Paizinho, nós pedimos, Senhor, nos traz a memória, Espírito Santo, nos traz a memória nações, lugares, situações, Pai, o rosto de pessoas, Senhor, para que nós possamos orar.
Senhor, nos livra, Senhor, de sermos egoístas. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, nos livra de viver o Teu Evangelho como egoístas, Pai. Nós queremos ser Teus embaixadores, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, sobre as cadeias. Ó Senhor, vai, Senhor, sobre as viúvas, vá sobre os órfãos, vá sobre os pastores, em nome do Senhor Jesus, que eles se sintam consolados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles se sintam fortes, fortifica os ossos, fortifica os joelhos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, se há algum irmão que pensou em desistir do Teu Evangelho pela pressão, Espírito Santo de Deus, encontra essa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não entende, mas é que o Senhor dá. Nós declaramos, Senhor, o amor, perfeito amor vindo de Ti. Ó Senhor, nós oramos, Senhor, pelos perseguidores, Pai, que muitas vezes são doutrinados, Senhor, desde criança, Senhor, que são expostos, Senhor, a ensinamentos, Senhor, que são tão hostis, que são tão violentos. Pai, no nome do Senhor Jesus, como o Senhor já tem encontrado alguns, Pai, que o Teu amor perfeito encontre a vida de cada um deles, Pai. Ó Senhor, que eles entendam que o Senhor os ama, que o Senhor os chama para um relacionamento com o Seu Filho Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nações, Senhor, que estão no mapa de perseguição. Senhor Jesus, Pai, a Somália, a Coreia do Norte, Pai, a Nigéria, o Afeganistão, Senhor, o Egito, a Jordânia, tantos outros países, Senhor, que têm enfrentado perseguição, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, estabelece Teu trono de justiça sobre aquele lugar. Estabelece, Senhor, paz onde só existe guerra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem, Senhor, sobre aquele povo, Senhor, vem sobre a Tua igreja naquele lugar, Senhor. As igrejas que muitas vezes, Senhor, são feitas em túneis, Senhor, subterrâneos, Pai, que estão inativados, Senhor, que sofrem, Senhor, por doença, Senhor, única e exclusivamente para ir muitas vezes trocar uma ceia, Senhor. Fortifica, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai. Fortifica, Senhor, a caminhada, que assim como Paulo escreve, Senhor, que eles sejam, Senhor, Teus embaixadores, Pai. Que mesmo em meio à dor, que mesmo em meio ao sofrimento, Senhor, que o Senhor os faça, Senhor, ficar de pé, Senhor, permanecer firmes, Pai. Nós te pedimos sobre a nossa igreja, Senhor, sobre a igreja brasileira. Senhor Jesus, vem sobre nós com essa consciência de que nós devemos orar pelos nossos irmãos. Senhor, não como o melhor, não como o livre, não como o mais forte, mas, Senhor, nos traz a consciência de que se um pedaço do corpo sofre, todo o corpo sofre. E nós declaramos essa noite, Senhor, que nós somos um com eles, Pai. Que não há divisão entre uma igreja livre e perseguida, nós somos um. E como um, Senhor, nós nos unimos em oração, Pai. Agora na Coreia, Senhor, eles estão se levantando para mais um dia, nesse mesmo horário. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor fortifique, Senhor, as suas vidas, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, pelos irmãos, às vezes aqui na Colômbia, que estão indo dormir agora. Pai, guarda as casas, guarda as crianças, guarda, Senhor, o sono, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles vão dormir, Senhor, fortificados, Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu poder. E que amanhã eles levantem para mais um dia, sabendo que eles servem ao Deus único, ao de tudo e de todas as coisas, e de que nada foge ao Teu controle. Em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta em nós o espírito de intercessão. Levanta em nós o espírito de oração. Coloca, Senhor, nos nossos sonhos, Pai, os motivos de oração. Coloca, Senhor, os países, Senhor. Países aquele que nós nunca ouvimos falar. Senhor, traz para nós, Senhor. Nós nos levantamos, Senhor, como uma igreja madura, Senhor. Como filhos, Senhor, que entendem que os nossos irmãos sofrem. E nós não queremos mais ter um evangelho só para nós.
Mas nós queremos, Senhor, nos levantar, Senhor, como os irmãos que oram, que zelam pela vida do outro. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, essa casa, Senhor, abençoa, Senhor, essa igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo coração missionário, Pai, que essa igreja tem, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, continue os usando, Senhor. Continue levantando, Senhor, essa igreja, Senhor, nesse bairro, Senhor, como casa de oração, Senhor. Como casa, Senhor, de misericórdia, Senhor. Como casa, Senhor, onde o teu reino, Senhor, onde a tua presença, Senhor, habita, Pai. Nós te agradecemos. Santo Deus, nós te agradecemos. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Quão terríveis nós somos. Oh Jesus, mas o Senhor ainda assim é presente. O Senhor ainda assim é bondoso. O Senhor ainda assim conta conosco. Oh Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos pela liberdade que temos. Em nome de Jesus, Pai, imprime em nós essa missão. Coloca no nosso coração, Pai, essa missão. Pai, que os meus irmãos esqueçam de mim, esqueçam do Portas Abertas, mas que eles não esqueçam do compromisso que eles fazem essa noite contigo, de orar pelos teus filhos, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem amor ao teu nome. Que tudo passe, mas que em nome de Jesus essa missão fique no coração dos meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.